Do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não julguemos e não seremos julgados. Aí você pode me perguntar: mas e quando a gente vê que uma coisa está errada? Você percebe, você tem cabeça para pensar, você vê que aquela pessoa falou uma coisa inadequada, que teve um comportamento errado. O que significa esse julgamento? Eu faço uma comparação muito simples. Quando a gente pega um rolo do filme que é feito de passar no cinema, ele vai gravando pedaço por pedaço. A mão está aqui, ali. Às vezes a gente olha só um quadrinho. Julgamento significa, a partir daquele quadrinho que eu vi, eu dou uma nota definitiva para a pessoa. Não percebo o antes, o depois, o esforço de conversão, de mudança que existe no coração daquela pessoa. Aqui está o julgamento. O julgamento é quando a gente estabelece uma sentença de condenação que arrasa com a pessoa. Nós sabemos o quanto é fácil realizar esse tipo de coisa em nosso tempo. No diálogo pessoal, nas manifestações externas, nas redes sociais. Quantas pessoas têm sido levadas ao desespero quando seus nomes são colocados na praça pública, são julgados, condenados, sem ter o mínimo direito de defesa, de verificação se aquelas acusações têm fundamento ou não. A proposta do Evangelho é que nós, vamos usar essa palavra, nademos contra a correnteza. Até porque quando se trata da nossa própria situação, quando porventura somos julgados, condenados, tantas vezes precipitadamente, sabemos então o quanto dói o tipo de julgamento que muitas vezes se realiza. Deixa eu fazer duas perguntas e vou dar as respostas respectivas. Primeira pergunta: quais as duas principais categorias de pecado? Resposta: os meus e os dos outros. Segunda pergunta: quais são os pecados mais graves? Resposta: os dos outros. Esta é a tendência que nós temos: julgar o pecado dos outros e minimizar o nosso pecado. Li esta semana de dois vizinhos, um crente e um pecador, João e José. João o crente, José o pecador. Ambos estavam fora e o João encontrou José e disse: José, está tudo bem? E o José disse: não, João, não está nada bem. Deu um vendaval ontem e derrubou a minha casa. E o João, o crente, disse: eu bem que te avisei que um dia Deus ia castigar os seus pecados. E o José responde: calma aí, João, a sua casa também foi para o espaço. E o João, o crente, respondeu: puxa, os desígnios de Deus são insondáveis. Os nossos pecados e os pecados dos outros. O que Jesus está ensinando nessa passagem? Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Qual o significado dessas palavras? O que Jesus está ensinando aqui? Jesus estaria ensinando que nós não podemos fazer nenhum julgamento? Jesus está sendo tão enfático: não julgueis, então não podemos julgar. E eu diria que essa passagem da Bíblia é um dos textos mais usados, tanto por cristãos como não cristãos. E é talvez uma das passagens mais mal compreendidas. Um pai ou uma mãe que repreende o filho adolescente por uma atitude, por um comportamento, a resposta já é pronta: não julgue. Nós temos uma resposta pronta dizendo: não julgueis para que não sejais julgados. Estaria Jesus dizendo que nós estamos proibidos pela palavra de Deus de fazer qualquer julgamento? Será que é isso que Jesus está dizendo? Definitivamente não é isso que Jesus está dizendo. Porque senão haveria uma contradição na palavra de Deus. Vemos aí no próprio Sermão da Montanha. Vejam o verso 6. Jesus diz assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem.
Bem, eu não vou entrar no significado aqui do que quem são os porcos e quem são os cães. Né? Existem comentaristas que apontam para aqueles que recebem mal a palavra de Deus e existe uma interpretação que aponta para os próprios cristãos. Não importa, a verdade é que Jesus estabelece aqui a necessidade de nós discernirmos quem são os cães e quem são os porcos. E para termos esse discernimento é necessário que haja algum julgamento. Portanto, Jesus não está proibindo qualquer tipo de julgamento. Se você olhar aí no capítulo 7, verso 15, Jesus disse assim, está dentro do próprio Sermão do Monte: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Como identificar os falsos profetas, se não fizermos um julgamento deles? Jesus não está proibindo todo tipo de julgamento. Aliás, em várias partes da palavra de Deus, nós encontramos a necessidade de fazermos julgamentos. 1 João capítulo 4 diz assim: provai se os espíritos são de Deus. Nós precisamos provar, avaliar, analisar, discernir as coisas, discernir entre o certo e o errado, entre o pecado e o que é certo. Precisamos discernir a boa conduta e a má conduta. E para que haja esse discernimento, é necessário que façamos algum tipo de julgamento. A Bíblia autoriza as autoridades civis a procederem através dos tribunais à condenação dos infratores, dos criminosos. E é necessário que haja julgamento para isso. E as autoridades civis são reputadas na Bíblia como sendo ministros de Deus. O que significam as palavras quando Jesus diz não julgueis? Quando aparentemente essas palavras são contraditórias em relação a outras partes da Bíblia. Lembramos do rei Salomão, que orou a Deus e pediu o quê? Sabedoria, discernimento para julgar o povo de Deus. Senhor, eu quero sabedoria, discernimento para julgar o teu povo. E por ter feito um pedido tão apropriado, foi recompensado por isso. Então, o que significam as palavras de Jesus quando Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados? Definitivamente, Jesus não está proibindo todo tipo de julgamento, porque nós precisamos fazer julgamentos, precisamos discernir entre o certo e o errado. Nós não podemos nos acomodar diante do avanço do mal. As palavras não julgueis para que não sejais julgados não é uma proibição para que nós ajudemos os errantes, os pecadores, para que nós abordemos o pecado como ele é. Quando Jesus diz não julgueis para que não sejais julgados, Jesus não está nos proibindo a lidar com a má conduta dentro da igreja. Aliás, uma das ênfases do Novo Testamento, especialmente nas cartas, é a aplicação da disciplina eclesiástica. A disciplina eclesiástica para com os pecadores, para com os pecados dentro da igreja. E para que haja disciplina, para que ela seja aplicada, é necessário que seja feito um julgamento. E isso é bíblico. O que Jesus está ensinando? Em primeiro lugar, Jesus está ensinando que ninguém tem autoridade para condenar outras pessoas. Essa é a primeira lição. E eu vou ler novamente os primeiros versos. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Fazer um julgamento para discernir entre o certo e o errado, entre o que é correto e o que não é. Fazer esse julgamento e ter esse discernimento, isto é uma coisa. Outra coisa é condenar as pessoas. Deus nos deu a capacidade de discernirmos entre o certo e o errado, de identificar uma conduta errada, mas Deus não nos dá nenhuma autoridade para condenarmos as pessoas envolvidas. Aqui existe uma distinção entre o julgamento que Deus faz e o julgamento que Deus autoriza que nós façamos. O julgamento que Deus autoriza que nós façamos, Ele dá o meio de fazê-lo. Aí no próprio Sermão da Montanha, quando Ele fala dos falsos profetas sobre os quais acabamos de ler, Jesus diz: pelos seus frutos os conhecereis. O nosso julgamento, ele pode ser feito baseado unicamente em fatos, naquilo que se vê. O julgamento que Deus faz vai além dos fatos. A Bíblia diz: o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Deus é o único que pode sondar os motivos, as intenções. Somente Deus tem a autoridade de julgar e condenar as pessoas. Nós podemos julgar e discernir os fatos. Expressões do tipo assim: esse pessoal do som está querendo me boicotar mesmo, eles não me dão retorno. Espera aí. Ô Carlos, eu estou fazendo uma ilustração do meu sermão aqui, cara, mas se você me der um pouquinho de retorno, eu agradeço. Uma coisa é dizer que eles não estão me dando os retornos suficientes. Outra coisa é eu dizer: estão querendo me boicotar. Eu estou julgando as intenções. Eu estou julgando e sondando o que está no coração deles. E eu não tenho autoridade para fazer isso. Nenhum de nós pode condenar as pessoas. Temos um limite para o nosso julgamento. E este limite está nos fatos, naquilo que se pode ver
Por quê? Porque todos nós estamos sujeitos ao julgamento divino. Todos nós estamos praticamente na mesma condição. Que autoridade tenho eu para condenar outra pessoa? Que autoridade tem você para condenar quem quer que seja? E alguém diz assim, pastor, mas o senhor não imagina o pecado que ele cometeu, o senhor não imagina a coisa horrível que ela fez. Eu posso imaginar o fato, mas eu nunca posso interpretar as intenções. Por mais óbvias e evidentes que possam parecer, Deus me proíbe de fazer isso. Esse é o tipo do julgamento que, quando nós o fazemos, nós estamos tentando nos colocar na posição de Deus. E isso é uma blasfêmia. Todos nós estamos sujeitos ao julgamento divino. Segunda lição que Jesus nos ensina, que nós devemos nos preocupar mais com os nossos próprios pecados do que com os pecados alheios. O perigo dos olhos, dos nossos próprios e dos olhos alheios, que o perigo dos olhos alheios é ainda maior do que o perigo dos nossos próprios olhos. E, aproveitando esta verdade, eu diria, parece que os pecados alheios são mais perigosos do que os nossos próprios pecados, quando nós nos concentramos mais neles do que nos nossos. E que tendência é essa que nós temos? E sabe qual é o problema? O problema é que Satanás tem um interesse muito especial em concentrar a nossa atenção nas faltas alheias. Porque assim a nossa atenção é desviada da perfeição divina para a imperfeição humana. Nós somos transformados à semelhança daquilo que contemplamos. Se você vive constantemente observando, olhando, sondando, perscrutando os pecados alheios, saiba, este é o interesse de Satanás na sua vida. Porque se você olha para Jesus, você será transformado à imagem e semelhança de Jesus. Se você detém a sua atenção nos pecados alheios, é isso mesmo que vai acontecer. Desviar a nossa atenção da perfeição divina para a imperfeição humana. Os que se detêm em observar e criticar o comportamento dos outros, geralmente ampliam as falhas alheias e minimizam as próprias. Eu te falei, José, que Deus um dia ia castigar os teus pecados? João, peraí, a tua casa também foi para o espaço. Os desígnios de Deus são insondáveis. Que tendência nós temos? É por isso que é tão diabolicamente saboroso falar dos erros dos outros. Nos dá uma sensação de superioridade. Não é isso que acontece? Quando nós estamos fritando alguém, quando nós estamos fazendo julgamentos, tecendo comentários negativos, isso nos dá um prazer macabro. Porque é exatamente isso que faz o inimigo de Deus, acusar os irmãos. Portanto, Jesus aqui está nos ensinando que devemos nos preocupar mais com os nossos próprios pecados do que com os pecados alheios. Terceira lição. Nós temos a tendência de condenar nos outros o que ocultamos em nós mesmos. Leia comigo o verso 3. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Quer dizer, você tem uma trave no seu olho e está reparando no argueiro que está no olho do outro. Trave e argueiro são madeira. Você vê no outro uma parte daquilo que você mesmo é. Parece que é isso que Jesus está dizendo. Aliás, de maneira muito bem-humorada. Eu tenho certeza que quando Jesus proferiu isso, do argueiro no olho, a trave no olho, as pessoas riram. Imagino que Jesus usou essa ilustração porque ele era filho de carpinteiro. Mas a coisa da madeira estava na sua mente, na sua formação. E foi uma ilustração bem-humorada, mas Jesus aqui de alguma forma está dizendo, você vai ver no outro um pedacinho daquilo de que você é tão cheio. Você está vendo o argueiro, um pedacinho de madeira, minúsculo no outro, porque você tem uma trave. A sua condição é pior do que a dele. Jesus, portanto, está nos ensinando isso. Nós temos a tendência de condenar nos outros o que ocultamos em nós mesmos. Quem vive censurando as faltas alheias, provavelmente faria o mesmo, se tivesse as mesmas condições e as mesmas oportunidades. Mas é isso que se observa. No livro O Maior Discurso de Cristo, página 126, está a seguinte declaração. Aquele que é culpado de erro é o primeiro a suspeitar do erro. Ampliar no outro aquilo que você tem na sua própria vida. Condenando o outro, está ele procurando ocultar ou desculpar o mal do próprio coração. Porque você está julgando, porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu olho. Irmãos, existem pessoas que estão sempre preocupadas e empenhadas em observar a vida dos outros, com o único objetivo de condenar. Porque fulana se veste assim, ou deixa de se vestir daquele jeito, ou porque usa isso no lábio, ou deixa de usar aquilo, ou porque pendura isso, ou porque pendura aquilo, ou porque está muito vermelho, ou porque não está muito vermelho,
ou porque o tamanho da saia é este, não aquele, ou porque houve essa música ou aquela música. Eu não estou aqui de maneira nenhuma justificando a adequação ou inadequação dessas coisas, não é meu tema. Eu estou somente querendo dizer que as pessoas que vivem muito ocupadas com isso, são pessoas que se escandalizam com o pecado dos outros, quando deveriam se escandalizar com os seus próprios pecados. Não é errado ter um discernimento entre o certo e o errado. O errado é você se concentrar nas falhas alheias, julgar e condenar as pessoas, e pior do que isso, se escandalizar com as faltas alheias. O cristão maduro examina tudo e retém o que é bom. Não é isso que diz a palavra de Deus? O cristão imaturo é aquele que examina tudo e só retém o que é mal. Se concentra no que é mal. Se ocupa, se preocupa e se empenha com o que é mal. E isso tem um efeito destrutivo, um efeito corrosivo para a vida espiritual. Como é que uma pessoa pode ser saudável espiritualmente enquanto está tão concentrada em julgar e condenar os defeitos alheios? Jesus, portanto, está justamente ressaltando que nós temos a tendência de condenar nos outros o que ocultamos em nós mesmos. Pense naquela pessoa que sempre está censurando a roupa curta de uma jovem bonita. Provavelmente faria o mesmo se também fosse jovem e bonita. Não estou justificando um erro, estou denunciando os dois erros. Entendem o que eu quero dizer? Duas condições perigosas para a vida do cristão. Condição de provocar escândalo, e isso é perigoso. E Jesus faz uma repreensão severíssima para aqueles que provocam escândalo. Mas eu diria que há uma condição ainda mais perigosa, é a condição de se escandalizar com tudo. Pessoas que se escandalizam com tudo. Jesus repreende e ameaça aqueles que provocam escândalos, mas não diz nada para aqueles que são escandalizados. Parece que toda vez que Deus profere uma ameaça, é porque há chance de salvação. Ele mandou anunciar a destruição de Nínive, houve arrependimento e Deus mudou a sua atitude. Ele não mandou anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra, porque não havia possibilidade. Quando a Bíblia denuncia e profere uma acusação, uma condenação para os que provocam escândalos, nós entendemos que se há uma condenação proferida, existe a possibilidade de mudança de atitude. Quando Jesus nada fala sobre os que são escandalizados facilmente, dá a impressão de que a condição desses é pior, espiritualmente falando, do que daqueles que provocam os escândalos. Repito, não estou justificando um erro, estou simplesmente denunciando os dois. A quarta lição que podemos aprender deste texto, desta declaração de Jesus no Sermão do Monte, é o que significa a hipocrisia. O que é a hipocrisia? Isso está no verso 5. Ele diz assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Vejam, antes de abordar o tema da hipocrisia, vejam que Jesus não está dizendo, não está nos proibindo, não está afirmando que nós nunca podemos abordar alguém que esteja em erro. Não é isso que ele está dizendo. Jesus não está dizendo que nós não podemos tentar ajudar um irmão mais fraco, que nós não podemos ajudar um pecador na igreja, que nós não podemos ajudar alguém que esteja sendo vítima de uma tentação. Jesus não está dizendo isso. Jesus não está dizendo que nós temos que nos calar e ficar passivos diante do pecado dentro da igreja. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é o seguinte: faça isso, mas não seja hipócrita. Tire primeiro o argueiro do seu olho. Aqui está a condição para que possamos lidar com as faltas alheias. Ele diz para não julgarmos, a fim de que não sejamos julgados. Mas ele não diz que nós não podemos ajudar os pecadores e os errantes da igreja. Ele simplesmente está mostrando o caminho. Não seja hipócrita. Quando você deixar de ser hipócrita, então você poderá ser um instrumento de Deus para ajudar os mais fracos, para ajudar os errantes, para ajudar os débeis, os vacilantes. E você pode e deve ser um instrumento de Deus para isso. Quantas pessoas na nossa igreja, irmãos, que estão precisando de uma mão amiga para ajudar a levantar, um ombro amigo para ouvir um desabafo, pessoas que estão se sentindo culpadas por um pecado, por um vício. Eu tenho conhecido alguns casos isolados, mas isso não é uma característica da nossa igreja, isso é geral entre o povo de Deus. Tantas pessoas precisando de ajuda espiritual, mas pessoas que não têm coragem de compartilhar um fracasso, uma queda com ninguém, com medo de serem condenadas. Porque parece que a nossa atitude é tão esperada, a atitude de estarmos sempre julgando e condenando as pessoas. Tira primeiro a trave do teu olho, para que você possa ver mais claramente o argueiro que está no olho do teu irmão. Aí sim você pode ajudar, aí sim você pode falar, aí sim você pode advertir. Mas o próprio tom das palavras já revela a intenção do coração. Pelos seus frutos os conhecereis. A gente percebe quando alguém comenta sobre uma falta alheia
com a intenção de ajudar ou com a intenção de condenar. O tom das palavras revela isso. Eu não posso imaginar um pai, por exemplo, vendo um filho à beira de um precipício, prestes a cair num buraco e se perder lá dentro, e o pai dizer assim: você está fazendo coisa errada, você não atende o que eu digo, você é um pecador. Não é isso que um pai faz. Você me desobedeceu. Olha aí, pessoal, é um desobediente. Não. O pai pode até dizer todas essas coisas, mas somente depois que ele estiver agarrado ao filho e impedindo que ele caia, tentando salvá-lo. Esta é a atitude de quem realmente se preocupa com os pecados alheios. A atitude de quem quer ajudar, de quem quer salvar. Mas para isso, primeiro tire a trave do seu olho. Significa que tem que ser santo e não ter pecado nenhum para poder ajudar o outro? Também não é isso que Jesus está dizendo. A trave aqui não é necessariamente uma referência a um pecado do qual você tem que se livrar. A trave aqui é esse sentimento, esse espírito de justiça própria, esse espírito de crítica. Tire a trave do seu olho. Quando você se despir desse sentimento diabólico, então você poderá sim discernir melhor o erro dos outros e vai poder ajudar. É esse o sentimento. E aqui Jesus nos revela o que finalmente é a hipocrisia. Eu posso ser e sou de fato um pecador errante, que tem falhas, que comete erros, deslizes. Mas isso não é hipocrisia. Hipocrisia não é simplesmente porque você está na igreja, é um cristão, se diz cristão, seguidor de Jesus, e comete pecados na vida, e as pessoas dizem, isso é hipocrisia. Isso não é hipocrisia. A Bíblia tem uma outra expressão para designar esse tipo de atitude. Lá em Gálatas 6:1, a Bíblia designa esse comportamento como o irmão que é surpreendido em alguma falta. Todos nós estamos nessa categoria. Podemos ser surpreendidos, sim, em alguma falta e precisamos de ajuda, de amparo. Isso não é hipocrisia. Hipocrisia é quando você tem as suas faltas e tenta ocultá-las, apontando as faltas dos outros. Isso é que é hipocrisia. Por isso que Jesus diz aqui, verso 5, hipócrita. Irmãos, esta é a única vez nos evangelhos que Jesus está chamando de hipócrita aos seus discípulos. Porque Jesus, no Sermão da Montanha, lá no comecinho, a gente percebe que Jesus tinha o público direto para quem ele estava falando, embora houvesse ali uma grande multidão. A palavra hipócrita, ela é usada repetidamente. Aliás, eu não vejo uma repreensão mais repetida e severa dos lábios de Jesus do que a sua repreensão contra a hipocrisia. E a hipocrisia está sempre, em todas as outras referências nos evangelhos, a hipocrisia está relacionada ao comportamento e à atitude dos escribas e fariseus. Mas aqui pela primeira vez e pela única vez Jesus chama os seus discípulos de hipócritas. A atitude de hipocrisia é exatamente esta. É você ocultar os seus próprios erros, tentando ressaltar os erros alheios, sem ter nenhuma intenção de ajudar, a não ser parecer superior ao outro. E qual é a atitude correta de lidar com o pecado alheio? Nós precisamos sim lidar com o pecado alheio. Como líderes de igreja, como irmãos, como cristãos mais experientes ou menos experientes, temos essa responsabilidade. Mas qual é a atitude? Quando Jesus usa essa metáfora, essa figura do olho, lidar com o pecado alheio, irmãos, a gente tem que lidar como quem lida com o olho. Não sei se tem algum oftalmologista aqui. Como é que se lida com o olho, irmão? Quando uma criança vem para você, pai, eu estou com um cisco no olho. Seria tão fácil, né? Ir lá dentro, pegar um pedaço de pano, uma toalha, abre o olho aí, esfregar a toalha, limpar, jogar detergente, sabão, esfregar e enxugar. É assim que você faz? Será que não é assim que você está fazendo? Será que não é assim que você está tentando tirar o cisco do olho do seu irmão? Com o olho se lida com tato, com cuidado, com carinho, com atenção. É a parte mais sensível do corpo. Alguém que esteja em erro na igreja precisa ser tratada como? Com carinho, com tato, com atenção, com amor. Se por este caminho você não resgatar, não haverá outro. É a única possibilidade. Só o amor de Cristo nos constrange. Se você vê, observa e percebe pecados, falhas e erros na vida de outras pessoas, se não puder ajudar, não faça nada e fique calado. E isso já será uma grande ajuda. O Espírito Santo, ele fala o quão nós temos sido, muitas vezes, cruéis com o nosso próximo, com os nossos irmãos em Cristo, com os pequenos na fé, com os inexperientes na caminhada com Cristo. Temos sido cruéis no sentido de nos comportarmos como se não tivéssemos erros, falhas. Quando nós apontamos o dedo e acusamos, julgamos, condenamos, essa postura é tão tola, tão medíocre, que é como se você estivesse falando, olha aquele erro,
Que coisa tão ridícula, que coisa errada, que coisa condenável. Você está se condenando a si mesmo. Porque muito provavelmente você tem aquele erro pior multiplicado em você mesmo. Deus não está falando aqui que o outro não esteja errado. Mas como que um porco sujo pode querer higienizar um outro porco sujo? Ambos estão no chiqueiro. Ambos estão errados. Então, em primeiro lugar, devemos buscar o quê? Nos autocriticar. Ver que em nós, muito provavelmente, tem um erro. Tem aquele mesmo erro do próximo, porém multiplicado. Muito maior. Como um cego pode guiar outro cego? Ambos vão cair no buraco. Muitas vezes nós criticamos alguém. Somos intolerantes com alguém. Mas nós precisamos tanto da tolerância de Deus para conosco devido às nossas falhas gigantescas, devido aos nossos erros grotescos, devido aos nossos defeitos incomparáveis, muitas vezes com defeitos do nosso próximo. Não é que o próximo não tenha defeito. Não é que você esteja vendo errado. Muitas vezes você está vendo certo. Realmente, o próximo tem o defeito que você está vendo. Mas muito provavelmente o seu é pior. Talvez não seja naquela área específica do defeito que você está vendo no seu próximo, da má conduta, do mau comportamento. Aquilo é condenável aos seus olhos e é condenável aos olhos de Deus. Mas quando você vai tentar mudar o seu próximo, antes de buscar mudar você mesmo, naquela área, ou até em outras áreas, isso gera escândalo no reino dos céus. Isso é inadmissível aos olhos do Senhor. Nós carecemos da misericórdia de Deus, da paciência do Senhor. E da mesma forma precisamos ser misericordiosos, pacientes, tolerantes. Porque se a gente condena, vamos ser condenados. Com a medida com que medirdes, vos medirão de novo. Observe o que Deus quer te ensinar, quer me ensinar. Olhe para o seu próximo. Observe, mas saiba que Deus está olhando para você e está te observando. Você não se tornará mais sábio diante de Deus ao criticar o seu próximo. Deus não se deixa enganar. Deus não olha a aparência de santo. Deus olha o íntimo do coração, e o que Deus mais valoriza é o arrependimento genuíno. Olhe para os seus defeitos, para as suas falhas, para os seus erros, para as suas imperfeições e busque em Deus a misericórdia. Se arrependa, se entregue sua vida a Cristo. Arranque as traves do teu olho. E quando você puder ver bem, com paciência e amor, você vai até o seu próximo e busque ajudá-lo, não condená-lo. Jesus condena o julgamento porque julgar alimenta a nossa soberba. Eu tenho a sensação de que a soberba é um pecado com o qual eu lido todos os dias. Soberba, vaidade, autoengrandecimento. Então o julgamento ele alimenta a soberba. E o que é a soberba? A soberba é sentir-se superior, é o orgulho, é o oposto da humildade. E o que é julgar? Julgar é emitir julgamento. Lá em Romanos 14, versículo 4, diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. A palavra de Deus não nos dá a permissão para julgar, porque isso compete a Deus. E ela também não nos dá a permissão para acusar, porque isso compete ao nosso inimigo. O diabo é que é o acusador. Nenhuma dessas três tarefas nos pertence. Nem julgar, nem acusar, nem defender. Porque esses ministérios já têm dono. Quando nós julgamos o nosso irmão, duas coisas acontecem. A primeira coisa é que nós fazemos justos a nós mesmos. Porque se a gente julga, a gente está se colocando no lugar de juiz, de justo juiz. Então quando a gente julga, a gente justifica a nós mesmos. E quando nós justificamos a nós mesmos, nós declaramos publicamente que nós não precisamos da cruz de Cristo. Porque a única coisa capaz de nos justificar é a cruz de Cristo. Foi aquele sacrifício que aconteceu há 2000 anos atrás. Foi quando Jesus se colocou no nosso lugar para sofrer a nossa condenação e para pagar a nossa dívida. E nós precisamos dessa cruz. Então quando nós fazemos justos a nós mesmos, nós dizemos assim: eu não preciso da cruz de Cristo, porque eu já sou justo, eu já sou bom. E a segunda coisa que acontece quando nós julgamos o nosso irmão é que nós tomamos para nós uma competência que pertence única e exclusivamente ao Senhor. Ele é o justo juiz. O segundo ponto para a gente pensar um pouquinho sobre por que Jesus foi tão incisivo na proibição do julgamento é porque todos nós somos igualmente pecadores.
nós somos miseráveis e impuros. Em Romanos 3, dos versículos 10 ao 12, diz assim: como está escrito, não há um justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Como é que eu posso julgar o meu irmão se eu sou miserável, pobre, cego e nu? Que tipo de juízo eu posso emitir em relação a um irmão meu, que é feito do mesmo pó, do mesmo barro, que é frágil como eu, que é sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas fragilidades? Como eu posso emitir um juízo em relação a alguém? A esses que julgam, Jesus trata da mesma forma como ele tratou os fariseus. Ele chama de hipócritas. E eu não sei se vocês já se deram conta, mas não teve nenhuma outra classe de pessoas com a qual Jesus foi tão firme e tão voraz como ele foi com os fariseus, que eram os religiosos da época, que tinham um discurso de santidade, que tinham um discurso de piedade, mas o coração deles tinha rapina. Jesus chamou de raça de víboras. E o que é hipocrisia? Hipocrisia é fingimento, é falsidade, é fingir sentimentos, crenças e virtudes que na realidade nós não possuímos. O que nós temos sido? Será que nós temos aberto os nossos lábios para julgar, para acusar, para condenar? Quando a gente condena no irmão uma fragilidade dele, a gente está se condenando, porque nós somos sujeitos às mesmas paixões, as mesmas fraquezas. Em terceiro lugar, Jesus é incisivo com a proibição do julgamento, porque julgar o próximo é, dentre outras coisas, um grande processo de sabotagem à nossa própria santificação. Lá em Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Existem três aspectos na santificação. Existe a santificação passada, que uma vez que nós somos justificados, sabe, quando Jesus toma o nosso lugar na cruz, quando ele sofre nosso castigo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele paga a nossa dívida, nós somos justificados. Aquela conta não chega para nós. E aí nós somos santificados, no sentido de sermos separados. Nós somos separados do mundo, nós somos separados do reino das trevas para o reino da luz. Então essa é a santificação passada. Foi um momento na história em que nós fomos separados. O segundo aspecto da santificação é a santificação atual, que é progressiva. Ela leva a nossa vida inteira. E é o processo através do qual nós temos o nosso caráter forjado à imagem do caráter de Cristo. É o processo através do qual nós começamos a nos parecer cada vez mais com Cristo. E não sei para você, mas para mim é doloroso que só. É como se o Senhor pegasse uma lixa e fosse aparando todas as nossas arestas. Ele vai polindo, ele vai cortando, ele vai podando, para que a nossa luz vá brilhando mais e mais até que seja o dia perfeito. E assim nós vamos nos tornando a imagem do caráter de Cristo. É assim que quando nós saímos daquela porta, as pessoas olham para nós e nos acham parecidos com Cristo. Porque cristão é aquele que é parecido com Cristo. Esse é o processo de santificação que nós estamos vivendo hoje. E vamos viver até o dia da nossa morte, ou até o dia que Jesus voltar. E o terceiro momento é a santificação futura, que é a perfeição alcançada quando a gente ressuscitar e a gente tem um corpo glorificado. E aí nós podemos dizer: serei santificado. Mas nós precisamos nos comprometer com o nosso próprio processo de santificação, porque a santificação, ela é pessoal, como a salvação é pessoal. Ninguém pode viver a nossa santificação, ninguém pode viver a nossa salvação. Nós é que precisamos mergulhar nesse processo. E aí, quando nós temos um espírito extremamente crítico e julgador, o que acontece é que nós perdemos o que Deus quer nos dizer. Sabe quando a gente vai para a igreja, ouve uma palavra e diz assim: pena que fulano não estava na igreja hoje, que aquela palavra era para ele. Ou que pena que a minha esposa não veio, porque olha, essa palavra ia ser direto nela. Ou meu marido. Mas o Senhor traz à casa dele aqueles com quem ele quer falar naquele dia. Se fulaninho ou fulaninha não vieram,
naquele dia, é porque não era para eles que o Senhor queria trazer aquela palavra naquele momento, era para você, era para mim. Mas muitas vezes a gente ativa esse mecanismo de defesa de dizer assim: não vou olhar para o meu pecado não, porque quando eu olho para o meu pecado, o Espírito Santo me constrange e me diz assim: Manuela, olha para o teu pecado e faz alguma coisa, mortifica a tua carne, se joga nos pés do Senhor e diz: Senhor, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E dói muito fazer isso, dói muito chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, olha o quanto eu sou miserável, olha o quanto eu sou podre por dentro. É mais fácil a gente dizer: Senhor amado, tem misericórdia do meu irmão que é tão pecador, tem misericórdia daquela minha irmã que só sai com a saia aqui em cima, tem misericórdia daquele meu irmão que toma não sei o que, não sei o que lá. Mas chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu sou orgulhoso. Eu me lembro que uma amiga minha me disse que uma pessoa chegou para ela e disse: eu sou tão invejosa. Eu já vi gente dizer assim, quando você pergunta às pessoas: olha, me diga um defeito, sei lá, meu defeito é que eu acredito muito nas pessoas. Meu defeito é que eu não sei dizer não. Mas ninguém diz assim: eu sou invejoso, eu sou avarento, eu sou ciumento. Porque é mais bonitinho a gente dizer que não sabe dizer não, para outra pessoa olhar pra gente e dizer: não, meu querido, isso não é defeito, isso é uma virtude. Ah, meu defeito é que eu sou perfeccionista. Mas a gente não diz: o meu defeito é que eu me iro por nada. O meu defeito é que quando eu vejo aquela pessoa vindo com o coração abatido, eu mudo de caminho. É difícil a gente chegar na presença de Deus para dizer isso. É difícil a gente chegar e reconhecer o nosso pecado. E mais difícil ainda será se a gente não estiver concentrado no nosso processo de santificação. Mas se a gente estiver empenhado em dar conta do processo de santificação do outro. E aí você pode me dizer assim: então quer dizer que se eu, por acaso, vi o meu irmão em pecado, eu devo me calar para não julgar? O processo de santificação, ele é assim, singular. Ele diz respeito a você, ao seu relacionamento com Deus. Ele é único, pessoal e intransferível. Mas a palavra de Deus nos diz que nós podemos ser usados para ajudar o nosso irmão no processo de santificação dele. Nós podemos ser instrumentos de Deus para ajudar os nossos irmãos a vencer o pecado, a se fortalecer na fé e a crescer na graça e no conhecimento de Deus. E aí é nesse ponto, meus irmãos, que a gente vai precisar traçar uma diferença muito delicada entre julgar e condenar temerariamente e exortar em amor com base na palavra. A gente precisa ter muito claro isso, porque senão a gente vai dizer assim: o meu irmão está em pecado, mas eu não posso julgar, então eu não vou nem chegar perto dele. Será que é isso que a palavra nos ensina? Em primeiro lugar, a gente precisa ter em mente que o julgador, ele não se encaixa e ele não se engaja no próprio processo de santificação. Ele se acha pronto. Ele se exclui da posição de pecador. O outro é pecador, eu posso julgar porque eu sou justo. Não ele. Julgar e condenar o irmão é um ato de soberba, de desamor. Mas lá em Hebreus, no capítulo 3, versículo 13, a própria palavra nos ordena que nós devemos exortar uns aos outros. Aí veja o que é que diz: a fim de que nenhum de nós sejamos endurecidos pelo engano do pecado. A exortação feita em amor, com base na palavra, evita que nós sejamos endurecidos pelo engano do pecado. Exortar em amor com base na palavra só é possível para aqueles que se reconhecem pecadores, necessitados da glória e da graça de Deus, que se engajam arduamente no processo de santificação. Exortar o irmão e confrontar o pecado com a palavra é um ato de amor. Nós devemos sim exortar. Nós devemos sim confrontar o nosso irmão com a palavra. O que julga condena e o que exorta santifica. A palavra diz que o marido incrédulo, quando convive com a esposa crente, é santificado no convívio com ela e vice-versa. Será que o nosso convívio com as pessoas tem contribuído para a santificação delas? Ou será que o nosso convívio com as pessoas tem sido pesado porque as pessoas se sentem, ao invés de amadas e acolhidas, se sentem julgadas? Será que as pessoas olham para nós e lá vem aquele crente chato que acha que só ele vai para o céu? Que ruim a gente ser essa pessoa. Mas a nossa presença, ela precisa incomodar sim
mas não no sentido das pessoas quererem sair correndo quando a gente chega. Ela precisa incomodar porque quando nós chegarmos, nós precisamos carregar a presença de Deus, nós precisamos carregar a presença do Espírito, nós precisamos carregar o amor do Pai por essas pessoas. E este amor constrange. A presença do Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. A presença do Espírito Santo não é acusadora. Se você está se sentindo acusado, isso não é eficácia do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos convence, ele nos traz arrependimento, e arrependimento gera mudança de vida. A acusação não. Sabe o que acontece quando a gente se sente acusado? A gente ou ataca para se defender, ou a gente foge. Por isso o Espírito Santo não nos acusa, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós precisamos carregar essa presença viva. E aí sim, nós podemos ser instrumentos vivos de Deus para auxiliar o nosso irmão no processo de santificação dele. Nós podemos ser usados, podemos ser um vaso precioso na mão de Deus, mas só se estivermos comprometidos com a nossa santificação.